Irmãos, para mim é uma alegria muito grande, depois de um período de descanso, estar voltando ao púlpito dessa igreja. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer a todos os irmãos pelo carinho, pela manifestação de amor e pelas orações. Deus tem sido muito, muito bom comigo nesse tempo. É uma alegria enorme, enorme, poder cultuar novamente junto com os queridos irmãos. A gente vai fazer a leitura de Efésios capítulo 3. Então, abra comigo a sua Bíblia, já nos preparando para a ceia do Senhor. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu só gostaria de lembrar da nossa convocação da nossa Assembleia Extraordinária, que acontecerá no domingo do dia 18, o domingo subsequente ao domingo do nosso acampamento de carnaval, e nós vamos tratar da admissão de 2 novos membros, e também nós vamos tratar da contratação de um ministro de música para a nossa igreja. Então, os irmãos estejam em oração e, sobretudo, também participem nesse dia conosco, tá certo? Muito bem. Então, Efésios capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do verso de número 14. Lembrando que Efésios será o texto, a carta que nós vamos estudar todo esse ano de 2024, já pensando na Igreja Sustentável. Então, se você tiver oportunidade, leia Efésios na sua casa, leia toda semana, e nós vamos mergulhar nesse texto, versículo por versículo, durante todo o ano de 2024. Mas hoje nós vamos fazer uma pequena aplicação do texto de Efésios 3, a partir do verso 14, pensando na ceia do Senhor. Todo mundo achou? Muito bem, diz assim a palavra do Senhor, uma oração do apóstolo Paulo. Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma toda a família no céu e na terra. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura e qual é a profundidade, e assim também conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Eu vou fazer ênfase apenas no verso 18, que diz, isso para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, verso 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Peça ao Senhor para falar conosco, falar ao seu coração, para que Ele abra nossa mente, para que essa palavra possa fazer sentido para nós, mas também que Ele encontre em nós um coração fértil, para que essa palavra possa germinar e possa produzir transformação para a glória do nome dEle. Santo Deus, nós te damos graças nessa manhã pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque ela é santa, bendita e eterna. Suplicamos a Tua bênção, suplicamos a Tua iluminação, suplicamos a Tua unção e sabedoria. Ó Deus, para que essa palavra chegue aos ouvidos dos meus ouvintes de forma muito clara. Mas pedimos a ação do Teu Espírito para que possa conduzir essa palavra da mente ao coração de cada um deles e possa produzir frutos, Senhor,
frutos transformadores para a sua própria glória. É assim que nós oramos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, em Efésios, Paulo trata sobre a nova sociedade fundada a partir da morte e da ressurreição de Cristo. Nos 3 primeiros capítulos, ele vai falar sobre aquilo que Deus fez por nós, sobre a ação de Deus na vida da igreja. No capítulo 4 em diante, ele vai dizer acerca da nossa resposta àquilo que Deus tem feito por nós. E no capítulo 3, Paulo ele revela um tesouro muito precioso para nós, que é sobre o amor de Deus. Nós precisamos conhecer o amor de Deus. Todos nós precisamos receber da parte de Deus uma revelação preciosa acerca do seu amor. Essa palavra amor, de tão falada na nossa cultura, eu diria que de tão puída pela nossa cultura, ela foi esvaziada do seu significado. Ela muitas vezes perdeu o seu propósito e o seu impacto. Mas nós não devemos jamais nos esquecer que Deus não nos ama com um amor líquido, não com um amor hollywoodiano, açucarado, frágil demais, mas o amor de Deus, ele é sólido, ele é firme e ele é constante. E aqui Paulo, de uma forma muito sábia e muito didática, ele vai se referir ao amor de Deus como sendo de natureza quadridimensional. Ou seja, o amor de Deus tem 4 dimensões fundamentais que abarcam todo o ser da nossa existência, e não apenas a nossa existência, mas toda a realidade que nos envolve. Ele vai falar dessa quadridimensionalidade do amor de Deus, usando essas imagens da largura, do comprimento, da altura e da profundidade. Só um parêntese interessante, Paulo tem uma mente muito bíblica, e nós temos que aprender com o apóstolo Paulo, não apenas conhecer os versículos bíblicos, mas ter uma mente bíblica também, e a mente de Paulo era muito antenada. Ele fala que Cristo é esse amor quadridimensional de Deus. E aqui nós encontramos uma alusão muito direta ao tabernáculo, às formas do tabernáculo, ali as paredes, né? Como se Cristo é esse tabernáculo de Deus, lá do Antigo Testamento, que agora se manifestou, e esse tabernáculo é construído nas bases do amor de Deus, que é derramado em nossos corações. Paulo fala em Efésios capítulo 5, pelo Espírito que agora Ele fez habitar em nós, e esse amor de Deus é o próprio Espírito de Jesus, é o próprio Jesus. E esse amor é de natureza abrangente, quadridimensional. Então, Paulo vai dizer, por exemplo, que o amor de Deus ele possui uma grande largura, que é a ideia aqui dele ser um amor que comporta a todos. Ele é largo, o guarda-chuva do amor de Deus é muito largo, cobre toda a humanidade. Deus ama a todos, meus irmãos. Essa é a primeira aplicação do amor de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Nós vivemos num mundo hoje tão fragmentado, tão reduzido a guetos, onde as pessoas estão se engalfinhando, estão se degladiando, porque se polarizaram demais, e uns odeiam os outros por causa de futebol, outros odeiam ao outro por causa da cor da pele, por causa da condição social, ou por causa de uma opção política, e as pessoas estão aí, então, tão aguerridas, né, e se odiando mesmo. Mas Deus não faz acepção de pessoas. O amor de Deus é largo, cabe todo mundo. Então, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo é justamente essa. Deus amou o mundo de tal maneira, amou todas as pessoas do mundo. Deus ama a mim e Deus ama a você sem distinção. Essa é a ideia da largura. Também Paulo vai falar da ideia do comprimento, ou seja, da elasticidade do amor de Deus, da paciência do amor de Deus.
da constância do amor de Deus. Irmãos, Deus não desiste de nós. Ele é paciente para conosco. E você que está sentado aí, eu que estou aqui falando, a gente sabe que Deus tem que ter paciência com a gente. Ai de nós se Deus não tiver paciência conosco, porque muitas vezes nós somos tão recalcitrantes, nós somos tão rebeldes, e Deus fala uma vez e nós tapamos os ouvidos, e Deus fala a segunda vez e nós damos de ombros, Deus fala a terceira vez e nós, mesmo sabendo a sua vontade, mesmo sabendo a sua direção, nós viramos as costas para Ele, mas mesmo assim, Deus tem um amor largo, elástico, Ele é paciente, Ele espera por nós. Amém? Você se lembra da parábola do filho pródigo? O filho sumiu, ficou algum tempo longe de casa, mas o pai não desistiu de esperar pelo seu filho. O amor de Deus é firme, é constante, Deus é paciente. Também Paulo vai dizer que o amor de Deus possui uma altura, ou seja, o amor de Deus, na linguagem do apóstolo João, cobre multidão de pecados. Tem uma música que diz assim: pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que Ele não possa perdoar. O amor de Deus cobre multidão de pecados. Eu não sei qual que é o seu pecado. Eu não sei qual é a sua fraqueza. Eu não sei com o que você tem lutado. E muitas vezes você cai tantas vezes. Aí você diz: não, de agora em diante eu vou acertar minha vida com Deus. Mas depois você cai de novo. Não, mas agora em diante eu vou fazer tudo certo. Mas você cai de novo. A palavra do Senhor para você nessa noite aqui: o amor de Deus é paciente, mas o amor de Deus também cobre multidão de pecados. Sempre quando você for ao Senhor, em oração, em arrependimento, e chorar diante dEle, você pode ter certeza que você vai encontrar misericórdia. Deus é misericordioso, meus irmãos. O nosso Deus, Ele é rico em misericórdia. Portanto, vá a Ele sempre que você cair, sabendo que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Portanto, o amor de Deus cobre multidão de pecados. O amor de Deus também possui profundidade. Isso significa que Deus não apenas perdoa os nossos pecados, mas Ele perdoa os pecados mais profundos e mais vis da nossa alma. Os mais hediondos, os mais perversos, aqueles que a gente não consegue nomear. Tem pecado que você confessa para Deus, mas tem pecado que parece que é inconfessável. Mas Deus nos ama profundamente. Ele conhece o nosso interior. Amados irmãos, Deus nos conhece por dentro e por fora, conhece as nossas entranhas. E mesmo sabendo de tudo que nós somos por dentro, Ele nos ama. Nesse exato momento, o Senhor te sonda. Salmo 139 diz: de longe tu me sondas e conheces os meus pensamentos. O Senhor sabe o que se passa no meu mais íntimo. Deus não é pego de surpresa, gente. Deus nos ama não é porque Ele está alienado acerca das nossas fragilidades, das nossas fraquezas. Ele nos ama por causa das nossas fragilidades e fraquezas também. Porque, como nós já falamos, Ele é rico em misericórdia, Ele é rico em graça, Ele é rico em bondade. Hoje nós vamos tomar a ceia do Senhor, nós precisamos ter isso em mente. Jamais nos esquecer do amor de Deus. Deus ama você. Perguntaram para Calbart, um grande teólogo neo-ortodoxo, sobre a mensagem central do Evangelho. Calbart, se você pudesse resumir a mensagem central do Evangelho, como você resumiria essa mensagem? Ele disse, cantando uma música muito conhecida na época dele e na nossa também, ele diz assim: Deus me ama, porque a minha Bíblia assim o diz. Deus me ama, porque a minha Bíblia assim
o diz. Então, ser do Senhor é lugar onde nós nos apropriamos do amor incondicional de Deus. Amém? Mas não apenas isso. Ser do Senhor também é um lugar onde nós também praticamos o amor quadridimensional de Deus. Porque a palavra do Senhor nos ensina a perdoar o nosso próximo, a amar o nosso próximo, assim como Cristo nos ama e nos perdoa. Portanto, nós também precisamos exercitar esse amor quadridimensional de Deus em toda a sua largura. Nós somos chamados por Deus a amar a todos. O cristão não pode ter inimigos. As pessoas podem nos odiar, as pessoas podem nos caluniar, as pessoas podem virar o rosto contra nós, as pessoas podem ser maldosas conosco, mas nós não pagamos, irmãos, o mal com o mal. Porque o mal não se vence com o mal. Como o Luther King já falou uma vez, não é você praticando trevas que você vai expulsar as trevas. As trevas são expulsas pela luz. O mal jamais conseguirá vencer o mal. Nós vencemos o mal na linguagem paulina com o bem. Com o bem. Amando os nossos inimigos. E amando de verdade, gente. Amando para valer, não guardando mágoas. O crente não pode olhar para uma pessoa e dizer assim, esse aí é indigesto, esse não desce a minha garganta, esse eu tenho uma bilha aqui dentro de mim, que eu quero que ele se dê mal. Nós não temos esse direito, porque nós fomos impactados pela largura do amor de Deus. Nós precisamos agir de forma responsiva a essa realidade, amando também de forma larga. Amando a todos, sem distinção. E também precisamos, imitando ao Senhor, que o nosso amor tenha cumprimento, ou seja, seja paciente. É engraçado, porque a gente vai a Deus em oração, eu sou mestre. Ó Deus, tem paciência comigo. De novo, Deus, olha, seja paciente, seja misericordioso, me dá mais uma chance. Eu vou acertar. E a gente ora assim, mas às vezes quando a pessoa erra com a gente 1, 2, 3 vezes, a gente não tem paciência. A gente já quer condenar a pessoa ao mármore do inferno. Irmãos, a palavra do Senhor nos manda, nos ordena para que a gente também, assim como Deus, sejamos pacientes. Possamos sempre esperar para que a pessoa seja transformada pelo poder do Evangelho. Não é isso que a palavra de Deus diz? Quem com paciência sai plantando a divina semente, um dia voltará colhendo os seus feixes. As suas sementes se transformarão em frutos, se nós tivermos paciência. Pergunta é, tem faltado amor paciente no seu coração? Tem alguém que sua paciência já saturou? Já supitou, como diz aí os... Não tem negócio assim? Já, né? Panela de pressão já explodiu? Tem alguém que você, por favor, lembre-se que a panela de pressão de Deus nunca explode. Era para explodir 1000 vezes contra nós. Mas se Deus nos ama de forma larga e paciente, ame assim também. A ceia do Senhor é o lugar onde nós declaramos que nós também amamos de forma paciente. E também o nosso amor precisa ser assim como o amor de Deus, deve cobrir multidão de pecados. Nós também precisamos perdoar o pecado daquelas pessoas que nos devem. A pessoa não pode fazer algo e a gente diz assim, isso aqui não há perdão, não há mais reconciliação, daqui para frente agora, essa pessoa morreu para mim. Irmãos, o crente não é assassino do seu próximo. Nós não podemos assassinar relacionamentos. O perdão existe justamente para a reconciliação, meus irmãos. E nós precisamos ter esse amor que cobre multidão de pecados, que perdoa a todas as ofensas, inclusive aquelas ofensas mais profundas.
aquelas ofensas mais vis, aquelas ofensas que são imperdoáveis. Irmãos, porque existem ofensas que são impossíveis de perdoar se não for a graça e a ação do Espírito de Deus em nós. É por isso que o perdão é uma mensagem do próprio Deus, ele é divino, porque só Deus em nós nos capacita a perdoar de forma plena e profunda os nossos ofensores. Mas é isso que nós celebramos na ceia do Senhor. Na ceia do Senhor, nós perdoamos e somos perdoados. Na mesa do Senhor, não há lugar para mágoas, não há lugar para questiúnculas, ou qualquer outra forma de separação entre nós e o nosso próximo. Sendo assim, eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos examinar nós mesmos antes de tomar a ceia do Senhor. Ele diz que quando nós tomamos a ceia sem discernir o corpo, sem discernir a igreja, sem discernir o nosso irmão, nós comemos e bebemos juízo para nós mesmos. Que nessa manhã o Senhor possa abençoar a nossa igreja, para que nós possamos receber da parte dele o seu perdão. Talvez você chegou aqui com a alma tão atormentada, talvez você tenha chegado aqui nessa manhã com a alma tão pesada por conta de um pecado, Satanás te acusando, você tão angustiado, separado de Deus. Vá ao Senhor agora em oração e peça que Ele te perdoe. Confesse o seu pecado ao Senhor. A palavra de Deus diz, se nós confessarmos os pecados, nós vamos alcançar misericórdia. Deus tem alegria e prazer em nos perdoar. Mas talvez você chegou aqui nessa noite também com a alma amargurada, azeda em relação ao seu irmão, talvez um ente próximo de você, esposa, marido, filho, um vizinho, um patrão. Vá ao Senhor também e peça ao Senhor que te dê graça para que você possa perdoá-lo. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E fazendo essa oração com sinceridade, Deus há de tomar conta do seu coração e te dar graça. E assim a gente pode participar da mesa do Senhor com discernimento. Senhor, nós te damos graças nessa manhã por essa palavra. Te damos graças nessa manhã pelo seu infinito amor. Esse amor que nos abraça em todas as direções. Muito obrigado porque o Senhor nos aceita como nós somos. Ó Senhor, que nessa manhã o Senhor, pelo seu Espírito, possa nos sondar, ver as nossas lutas, ver as nossas fraquezas. Apresentamos diante de Ti os nossos pecados, aquilo que precisa ser transformado em nós, no nosso comportamento, nos nossos desejos, aqueles desejos mais íntimos, Senhor. Precisamos ser transformados a partir do nosso interior e apresentamos ao Senhor tudo que somos, para que o Senhor possa nos santificar, porque o nosso desejo é nos parecer contigo. E também te apresentamos, Senhor, todos os nossos relacionamentos, a nossa família, as pessoas próximas a nós. Ó Senhor, te pedimos que o Senhor nos dê graça para que possamos perdoar. Livra-nos, Senhor, de cultivarmos um coração amargo, azedo, orgulhoso. Mas dá-nos a Tua graça, Senhor, de também exercitarmos esse amor que cobre multidão de pecados, para que aquelas pessoas que nos devem, Senhor, sejam alcançadas assim como fomos, pela Sua misericórdia e pela Sua reconciliação. E dessa forma nos apresentamos na Sua mesa. Seja conosco nessa celebração. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém.